Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 2. Diz assim a Palavra do Senhor. Versículo 1 em diante diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Versículo 2: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor nos ajudou a estar aqui nesta manhã, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a aprender a Tua Palavra, a ouvir a Tua voz, a discernir os Teus preceitos, que o Senhor nos direcione, Senhor, à Tua vontade para, Senhor, agradarmos a Ti com a nossa vida, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui numa série de sermões. Em janeiro nós teremos essas quatro pregações falando sobre fé e esperança para um novo ano. O primeiro sermão que eu preguei aqui foi no Salmo 126, falando sobre a alegria em todo o tempo. Como o salmista, ele fala da alegria e confia no Senhor em todo o tempo, olhando para o passado, vivendo o presente e também pensando no futuro. A semana passada eu preguei aqui no Salmo 128 sobre a família, ou seja, qual é a fonte da felicidade da família? O temor a Deus. Uma família que teme a Deus e segue os caminhos de Deus. E hoje eu gostaria de falar de como ter paz individualmente em nosso coração para este novo ano. Sabemos que são anos, a cada vez que passam os anos, vem trazendo mais desafios para nós. Nós temos vivido anos cada vez mais difíceis, né? Seja financeiramente, seja em nossa saúde mental também. Por isso eu escolhi falar disso. E a semana que vem teremos aqui o nosso querido Jonatas, que falará sobre relacionamentos, né? Como eu vou melhorar os relacionamentos neste novo ano. Então, essa série de mensagens é uma série abençoada que estará também disponível no nosso canal no YouTube. Veja só, há um conto de uma história de uma família que levou a sua avó para viajar de avião, a primeira vez. Primeira vez que aquela velhinha vai viajar de avião, e ela estava muito insegura, né? Os netos brincavam, né? A família, não, vó, fica tranquilo, o avião é seguro, vai dar tudo certo. E a velhinha falou, olha, não sei, porque não tem acostamento, né, no céu, para dar problema no avião, não tem onde encostar e tal. E aí a velhinha viajou e deu tudo certo. E quando chegaram ali, ela aterrissou e os seus netos ali, brincando, perguntaram, e aí, vó, o avião te segurou bem? O avião aguentou com a senhora lá, né? Te sustentou bem? E ela falou assim, olha, até sustentou. O avião até me segurou bem. Mas eu também não coloquei todo o meu peso em cima dele, não. Coloquei toda a minha forma em cima dele. Eu fiquei meio ressabiado. Essa historinha é para ilustrar como muitos vivem hoje. Muitos vivem confiando e desconfiando de Deus. Muitos vivem colocando a sua confiança em Deus, mas ao mesmo tempo não colocando toda a confiança. A ideia da senhora falar, não coloquei todo o meu peso em cima dele, é porque vai que ele não aguenta todo o peso, então eu vou colocar só um pouco. Nós temos vivido tempos em que a saúde mental tem sido abalada e precisamos cada vez mais confiar em Deus. É evidente que a palavra de Deus é suficiente para nos alertar e para nos ensinar sobre isso, para nos ajudar a compreender estas verdades. Por isso, nós vamos ver aqui um texto falando justamente sobre um mal que nos aflige, a ansiedade. E antes de começar falando aqui, eu quero dizer que existe tipos de ansiedade em nosso tempo, né? Há sim uma ansiedade biológica, há uma ansiedade causada um mau funcionamento do organismo humano, e ele sim precisa de medicação. Nós não somos contra, psicólogo, nós não somos contra psiquiatra,
A Bíblia nos ajuda também a entender que Deus deu sabedoria aos médicos e recursos para nos ajudar nesse sentido. Mas nós falaremos aqui de uma ansiedade que muitos têm vivido. Uma ansiedade sobre a desconfiança em Deus. Um tipo de inquietação no coração. Uma preocupação se as coisas darão certo. Uma preocupação se as coisas vão funcionar da forma que nós queremos. Por isso nós lidamos aqui com o texto de Filipenses, capítulo 4. Paulo está escrevendo aos nossos irmãos de Filipos da prisão em Roma. A carta aos Filipenses é uma das cartas chamadas Cartas da Prisão, que Paulo escreve de dentro de uma prisão, leitores. E a carta de Filipenses não é diferente. Paulo recebe uma ajuda lá da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, lá dos irmãos filipenses, por meio do irmão Epafrodito, ou Epáfras. Este irmão leva esta ajuda para Paulo, e Paulo agora escreve esta carta aos filipenses para agradecer a ajuda. E Paulo, agradecendo essa ajuda, ele aproveita para fazer algumas recomendações aos cristãos. É evidente que Paulo vai falar da igreja de Filipenses muito bem. Paulo vai falar que é uma igreja abençoada, que é uma igreja que traz alegria a ele, que toda vez que ele lembra dessa igreja, ele se alegra. Mas não quer dizer que esta igreja não passa por dificuldades. E aqui a gente já pode abrir um parênteses e falar algo muito interessante. Todo mundo vai sofrer. O sofrimento é algo que vai alcançar todo mundo. Não existe ninguém no mundo que não sofra. O sofrimento é universal. O sofrimento está alcançando e alcança todos os homens. Por mais que Paulo fale para esta igreja que esta igreja é abençoada, que é uma igreja grata a Deus, que ele é grato, que é coroa da sua, é uma coroa da sua vida e tal, mas ainda assim estes irmãos fiéis ao Senhor estão sofrendo. E nós vamos ver um sofrimento que Paulo vai tratar aqui. Paulo vai falar sobre a ansiedade. Neste capítulo 4, Paulo vai falar com os irmãos sobre não andar ansioso. E esta ansiedade, não pense que é muito diferente da nossa. É justamente essa preocupação se as coisas darão certo, se eles terão dinheiro, se vão conseguir criar os filhos, se vão ter saúde para experimentar a vida com Deus, se eles vão continuar firmes. E tinha ainda uma ansiedade que nós não sofremos tanto, a sua ansiedade diante da perseguição. Esta igreja do primeiro século é uma igreja muito perseguida, muito perseguida. Os romanos perseguiam, os judeus perseguiam, e eles viviam diariamente expostos a calúnias, a perseguição, a exclusão social, a todas essas coisas. Então pense, esta igreja, esses irmãos são irmãos que sofrem, são irmãos sofredores. No versículo 2 em diante, Paulo vai fazer algumas recomendações, algumas saudações. Ele vai falar para que Evódia e Sinti, que são duas irmãs que parecia que não viviam muito bem, pede para que elas tenham união, né? Talvez é um dos problemas que foi aberto para Paulo. Ele falou: Paulo, a gente está uma bênção, a gente está sofrendo, mas tem duas irmãzinhas lá que elas, briga por tudo, né? Briga o tempo inteiro em desunião e tal. Evidente que essa não é uma realidade das nossas igrejas de hoje, não temos esse tipo de problema. Mas naquele tempo tinha esse problema, e Paulo recomenda que elas pensem unanimemente, né? Paulo, olha, vocês têm que pensar concordemente, vocês têm que ter união. Paulo recomenda isso a elas, né? Pede para que aquele irmão também ajude eles, né? Ajude elas nesse sentido também. E no versículo 4 vai começar um texto muito importante. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 4 ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses é conhecida como a carta da alegria, pois Paulo vai recomendar ao longo da carta o tempo inteiro para que aqueles irmãos se alegrem. Isso não é distante da nossa realidade, mas nós não conseguimos praticar. Nós vamos ver no Novo Testamento recomendações de que mesmo em meio ao sofrimento, meus irmãos, nós nos alegremos. Só que as recomendações estão aqui, as orientações estão aqui, está o imperativo de Paulo aqui. Tiago também vai falar, né? Tempo, grande alegria, né? Passar por provações. Mas isso não é fácil de fazer. O que Paulo está falando aqui? Paulo, como que você manda que eu me alegre quando eu estou com uma vida dessa toda bagunçada? As coisas não estão funcionando. Paulo, como que você manda que eu me alegre se eu estou desempregado e não consigo arrumar um emprego? Paulo, como que você fala para que eu me alegre se você está vendo aí minha família doente, meu pai, a minha mãe doente, olha só, meus filhos passando por dificuldades?
Mas nós vamos ver que este comportamento é um comportamento do cristão. O cristão recebe um tipo de vida diferente. O cristão, ele é chamado a viver uma vida diferente da ótica do mundo. Você não vai ver no mundo ninguém te falando para se alegrar nas dificuldades. Você não vai ver um coaching falando assim, olha, quando sua vida estiver ruim, se alegre e tal. Ele fala, não, você precisa mudar de vida, o mindset, você precisa mudar, você precisa melhorar, você não pode passar por dificuldades, isso daí e tal. Na teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais, como Universal, Mundial e essas outras igrejas, vai falar, não, se você está passando por dificuldades, você está em pecado, tem alguma coisa errada. Como assim? Se você está passando por privações, você está em pecado, tem alguma coisa errada. Mas o que nós vamos ver na Bíblia? A Bíblia diz, primeiro, que nós vamos sofrer, que nós vamos ter problemas, que nós vamos ter provações. Segundo, que nós devemos nos alegrar diante desses desafios. E aí o problema não está na Bíblia. O problema não está em olhar para Paulo e falar, Paulo, eu acho que você errou aqui, eu acho. Como assim eu para me alegrar? Não, acho que você não entendeu, Paulo. Essa hora é hora de chorar, de se entristecer, não é hora de alegrar. Você entendeu errado. O problema não está no autor bíblico inspirado por Deus. O problema está em nosso coração que vive com um foco e com uma ótica diferente do que deveríamos viver. Quando nós olhamos para nós e nós queremos estar satisfeitos, nós não conseguimos nos alegrar no meio da provação. Porque você queria ter um carro melhor. Você não consegue ficar feliz com um carro ruim que você tem. Porque você queria ter um emprego em que você ganha mais, então você não consegue se satisfazer com aquele salário. Todo o lerite que você pega são lágrimas que são derramadas. Mas o que nós aprendemos é que o erro não está na Bíblia, não está na ordem de Deus, está em nós. Está em nós. Em errarmos o nosso foco, em olhar para a nossa satisfação. Aí nós nos perguntamos, se Deus pedisse tudo para mim e para você, se Deus pedisse para mim e para você tudo que a gente tem para viver sem nada, você conseguiria? Se o seu foco estiver errado, você não conseguiria. Se o seu foco estiver nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, na satisfação terrena, você não consegue. Por isso, Paulo primeiro, para nos ajudar a viver longe dessa ansiedade, precisamos melhorar o nosso foco. O que eu estou olhando? A minha satisfação ou a glória de Deus? O que eu estou olhando? A minha vontade ou a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus para mim é sofrimento? Eu tenho que me contentar por isso, se for para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, né? Muitas pessoas ouvem isso, estudam sobre isso o tempo inteiro, e aí pensam que para não trabalhar direitinho, não ser um bom vizinho, não ser um bom pai. É evidente que isso é nossa obrigação. Viver para a glória de Deus é sim ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, obediente, trabalhar, estudar direito, glorificar a Deus nas nossas vidas. Mas você viveria para a glória de Deus se isso te custasse toda a sua vida? Para entender esse texto, nós precisamos mudar a nossa lente, a nossa visão, o nosso foco. No versículo 5, Paulo vai dizer, no versículo 4 ele diz, alegrai-vos sempre, e no versículo 5 ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Ele vai dizer, então, que você seja alguém moderado, que você não se desespere, pois o Senhor está perto de você. Há a presença de Deus em sua vida. Este é um privilégio que nós temos, irmãos, que muitas das vezes nós menosprezamos. De que o Senhor está cuidando de nós e conosco, irmão. Canções que nós cantamos aqui hoje dizendo como Deus é fiel. Como nós temos essa segurança no Senhor. Esta alegria em Deus. Como Ele cuida de nós. Como nós descansamos em Teus braços. Mas nós não vivemos isso na nossa vida prática. Porque quando passamos por dificuldades, nós falamos, não, o Senhor não está perto de mim, nem está cuidando de mim. Paulo vai explicar este texto agora a partir do versículo 6, dizendo sobre andar ansioso. E nós vamos dividir esse sermão então em três partes. A primeira parte que eu queria falar é que devemos, então, ouvir o conselho de Paulo e pôr de lado a ansiedade. Pôr de lado a nossa ansiedade. E a ansiedade aqui é a preocupação, é a angústia, as coisas que nos atormentam. Ele diz, não andeis ansioso de coisa alguma. Cristo vai falar sobre esta preocupação lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte. Sobre a preocupação do que comer, do que vestir, de onde ir, de onde morar. Esta ansiedade também vem da falta de fé, de um foco errado das coisas.
Essa ansiedade vem de pedir, de se preocupar se Deus vai fazer aquilo que nós precisamos ou que nós queremos. Você consegue imaginar Deus angustiado, ansioso? Você consegue, meus irmãos, imaginar Deus no seu trono falando, ai, que agora? Colocando a mão assim, falando, ai, como é que vai ser agora para cumprir essas profecias aí? Esse monte de promessa, como que eu vou fazer para cumprir? Você consegue imaginar um Deus assim? Um Deus que não sabe o que vai fazer amanhã na sua vida? Que você vai fazer alguma coisa e Ele não vai conseguir te acompanhar, cuidar de você? Esta ideia de ansiedade, preocupações, vem de falta de fé. E aí, por que é preciso falar isso? Porque se a gente puder dar algumas desculpas para a nossa ansiedade, nós vamos falar, mas faz parte, né? Você está preocupado, faz parte do ser humano. Ou você vai falar assim, não, meu amigo, porque você não sabe a minha situação. Nossa, a minha situação é muito difícil. Nossa, uma coisa assim, você não tem ideia do que eu estou passando. É olhar para Deus e falar que Deus não é capaz de cuidar de nós. É isso que Cristo nos ensina, é isso que Paulo está falando por meio da palavra de Deus. Se nós olhamos para Deus e sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, a primeira coisa é obedecer o que diz a Escritura. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E lembre-se que Paulo está falando aqui aos filipenses. E Paulo está falando aos filipenses pensando na perseguição também. Irmãos, pense naqueles cristãos que veem os guardas entrarem em sua casa, arrastarem para fora o marido, a esposa, os filhos, famílias sendo presas, apanhando. Paulo está falando com crentes aqui que tem muitas dificuldades, assim como nós temos. E que talvez até tenha dificuldades até mais severas que as nossas. Mais severas. Nós nos pegamos ansiosos por coisas pequenas, diante dos grandes problemas que grandes cristãos antes de nós passaram. Então veja, não estar ansioso é obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. É se tornar verdade tudo aquilo que nós cantamos. De que o Senhor cuida de nós, de que nós descansamos no Senhor, de que é o Senhor que é o nosso descanso, que é nos braços do Senhor o nosso descanso, que Ele é o Deus fiel, que cuida de nós. Estar ansioso e preocupado é achar que o Senhor não está cuidando de nós. Nós vamos falar mais sobre isso. Ele continua no versículo 6, meus irmãos, dizendo assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quando nós falamos em tudo, é que são as coisas mínimas ou grandes nós devemos orar a Deus. Um puritano vai dizer assim, em um de seus livros, que um dia uma irmã chegou para ele e falou: pastor, o senhor acha que nós devemos orar a Deus as coisas pequenas também ou só as coisas grandes? Nós devemos orar. E diz que ele respondeu assim para a irmã: irmã, você consegue imaginar alguma coisa grande para Deus? Alguma coisa difícil? Você consegue orar a Deus e falar assim: eu vou orar isso aqui porque isso aqui é muito difícil para você, as outras coisas... Para Deus não há dificuldade maior ou menor. Nós cremos em um Deus que faz o impossível. Nós cremos em um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente. Nós precisamos deixar diante de Deus conhecidas as nossas petições. Nós recorrer a Deus. E a segunda parte que nós falaremos aqui nesse sermão é justamente sobre isso. Sobre como nós devemos orar com gratidão, com súplicas ao nosso Deus. Como eu venço então a minha ansiedade? Primeiro, eu tenho que ter em mente isso. Eu não posso ficar ansioso. O Senhor Deus pede para que eu não fique. Então isso quer dizer que você deve viver uma vida dissoluta, despreocupada, nem ganhar, não vou trabalhar. Eu nunca chego para mim e falo: então amanhã mesmo eu já vou me demitir lá. Então o Senhor vai cuidar de mim. Não, vai sair, não, tá aí, Deus cuida da Liz, manda um leite, a fralda. Usa a fralda boa aí, não usa qualquer fralda não, só usa. Eu vou descansar no Senhor. É viver uma vida assim? Não. É viver uma vida em que você agrade a Deus, mas ao mesmo tempo as coisas que estão por vir, as coisas que você precisa, as coisas que te preocupam, não faça com que você fique ansioso. Não faça com que você sofra. Não cause uma despreocupação, não cause uma preocupação em você. A ansiedade seria um tipo de resíduo de controle do que nós não temos. Você não tem controle do que vai acontecer. O seu trabalho está lá na mão do seu chefe, aí você fica, quero embora. Mas não
vai falar, eu estou já no terceiro atestado esse ano, o que eu vou fazer? Se o meu chefe me mandar embora, e agora está lá, na mão do seu chefe. A ansiedade seria um pouquinho de controle que você teria, mas que você não tem controle sobre aquilo. E isso reflete em nós não orarmos a Deus. Em nós não orarmos a Deus. Quantos crentes não oram a Deus sobre as coisas que deixam preocupado? E aí fala assim, não vou orar por causa disso, que é muito pouco. Só vou orar quando for uma coisa muito grave. Então seu filho está tossindo, aí você fala, já tem mais de um mês que ele está tossindo aí, já tem todo o xarope, né? Já está acendendo, pô. Aí você precisa levar no médico, você pedido fala, olha, acho que isso é alguma coisa grave. Aí você vai lá pro da igreja e fala, não, peço oração. Nós precisamos orar por tudo, entregar diante do Senhor. Isso é viver em comunhão com Deus, é viver em relacionamento com o Senhor, é pôr diante de Deus a nossa oração e saber que Ele tem cuidado de nós. E Ele usa aqui 3 palavras que nós podemos enfatizar. A primeira palavra que Ele usa é justamente a oração, né? Conhecidas as nossas petições, primeiro, pela oração. Meus irmãos, a oração é essencial ao cristão, a oração é fundamental ao cristão. Um cristão não consegue ser crente, não consegue ser cristão se ele não ora. Se ele não ora. Mas é que assim, eu falo de vez em quando, eu até oro assim, mentalizo, faço meio que uma telepatia com Deus, assim, um link neural. Irmãos, nós precisamos orar. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos pedir a Deus as coisas, precisamos orar, ter relacionamento com o Senhor. Não há nada que você esconda do Senhor. Nada. Nós estamos tão acostumados a negligenciar informação aos que estão à nossa volta, nossa esposa, nosso cônjuge, nossos filhos, de não falar, que às vezes a gente pensa que se não falar para Deus, Ele não vai saber. Deus sabe. Então não adianta você não orar. Ore a Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sou limitado. Eu vou orar aqui rapidinho, aqui, me ajuda a gostar da oração. Uma vez perguntaram para Tozer o que era mais importante para o cristão, a palavra de Deus ou a oração. Aí ele falou assim, é só você perguntar para um pássaro. O que é mais importante para ele voar, asa direita ou asa esquerda? O cristão não vive sem oração, sem a palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração, nós devemos examinar o nosso coração. Confessar os nossos pecados. Saber que Deus sabe os seus pecados. Entender que Deus conhece as suas falhas. Deus conhece as suas intenções, as suas motivações. Deus sabe de tudo isso. Por isso a oração é algo tão maravilhoso, porque você vai sem máscaras. Se lá na entrevista do trabalho, você para o seu chefe, deu uma piada ali, não falou uma coisinha ou outra, ou falou, olha, não, meu inglês é intermediário, mas é básico. Para Deus não precisa. Deus sabe quem é você, sabe as suas limitações. Então, quando você dobra o joelho diante de Deus, Ele sabe o que você precisa. E essa oração é um exercício do cristão. E nós temos esta ideia explicada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo dobra os seus joelhos em oração lá no Getsemane. Cristo fala para os seus discípulos, olha, quando orarmos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cristo nos ensina a orar. Cristo volta lá, Pedro, Tiago, João, estão dormindo lá. Ele fala, vocês não podem orar comigo. Vocês são crentes não, vocês não vão em oração mesmo. A oração é essencial para nos relacionarmos com o Senhor Deus. É a garantia de que também nós temos perdão diante de Deus. Porque se Ele ouve a oração de homens pecadores como nós somos, o seu amor é derramado sobre nós. Mas a outra palavra que Paulo usa aqui são as súplicas. E súplica enfatiza o sentido de necessidade, de contemplar os pedidos. Súplica é, sabe aquela... é suplicar. É orar diante de Deus não com aquela altivez nos olhos. Não é como alguns fazem por aí falando, Senhor, eu declaro agora, eu decreto que este problema do meu carro vai ser resolvido agora. Vou bater a chave e tem que pegar. Não é assim. É colocar diante de Deus a nossa súplica como alguém que ora, alguém que suplica, que se faz inferior, que se humilha diante de Deus, que sabe que se Deus não quiser, não vai fazer.
Essa ideia de, não, eu determino o que vai acontecer, e vamos lá, e levante a sua mão, e Deus vai ter que fazer. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor de uma igreja neopentecostal falando justamente isso. Ele olhou para a vida dele e falou, não é possível que eu não tenha dinheiro para pagar as contas. Deus, eu quero que você me dê dinheiro agora. Ele falou que eu falou irado, com raiva. Não foi oração, mandou. Nossa, quem somos nós? Você não consegue ir na sala do seu chefe e exigir suas folgas, suas férias. Aquilo que é direito seu. Imagine diante de Deus exigir que Ele faça alguma coisa. Imagine diante de um Senhor, Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas. Paulo está falando, orai ao Senhor com súplicas. Torne-se dependente do Senhor. Dependente. Nós temos necessidades diante de Deus. Pedimos a Deus para que Ele purifique os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo aquilo que a gente apresenta diante de Deus. Cuide disso. Suplicar é chegar a Deus com humildade. Chegar falando, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, não vai fazer. Eu sei que se o Senhor me mandar sofrer a vida inteira, eu vou sofrer, mas me ajuda. Me ajuda nisso. Eu preciso tanto disso, eu preciso tanto. Me ajuda a entender, me dê um coração que entenda a sua vontade. Precisamos, diante de Deus, chegar sinceramente suplicando aquilo que o Senhor tem para nos fazer. Oração, súplica e ação de graças. E aí nós rapidamente passar por um acessório que o ser humano tem, que é a ingratidão. Eu gosto de falar isso, que é muito importante, né? Nós crescemos, irmãos, ingratos. A nossa natureza é ingrata. A nossa inclinação é para a ingratidão. Você pode ver um filho, quem tem filho aqui sabe. Você dá tudo para o filho, você trabalha para o filho, você ajuda, você ensina. Quando você dá o primeiro não, você não é um pai bom, você não é uma mãe boa. Você fala, não, isso aqui não, já falei pra você, e aí já era. Aí, final, meu pai é ruim, não sei o quê, pediu uma coisa simples, um PlayStation 5, e ele não quer dar. Meu pai é muito mal. Veja só, a gente tem esta ingratidão desde criança. E nós fazemos isso também com o Senhor. O Senhor cuida da gente. Quantos livramentos o Senhor te deu? No ano passado, de 2023, quantas coisas aconteceram na sua vida que poderiam ter sido ruins, poderiam ter te feito muito mal? Quantas bênçãos o Senhor te deu? Quantas coisas boas o Senhor fez por você? Mas nós não agradecemos. Aí quando nós pedimos algo, nós queremos receber isso, Deus dá, é igual ao nosso pai ruim. Irmãos, devemos chegar diante de Deus em todo o tempo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. E por algo mais importante que nós podemos receber, a nossa salvação. Senhor, se eu não tiver um carro bom, tudo bem, mas se eu morrer, eu vou para o céu, tá ótimo. Viver essa vida aqui terrena é 80, 90 anos no máximo, aí andando a pé, sem carro, com ar-condicionado, com ar-condicionado. Então, o importante é que no céu vai ser tudo uma maravilha. Não vai haver mais cansaço, não vai haver mais pecado, eu vou estar livre dessas subidas aqui do São Pedro, desse sol, eu vou estar livre disso. Precisamos agradecer por aquilo que o Senhor faz para nós. E agradecer, ter ação de graças, é primeiro, relembrar a providência de Deus no passado. Olhar para trás e saber tudo o que Deus fez por você. Onde você estaria se Deus não tivesse te trazido aqui? Onde você estaria se Deus não tivesse te atraído para Ele? O que teria acontecido com você se Deus não tivesse cuidado de você todo esse tempo? Quem você seria se o Senhor não tivesse direcionado a sua vida? A sua família, os seus filhos? Agradecer também é ter submissão à soberania de Deus no presente. Estar diante de uma crise e agradecer a Deus é muito difícil. Estar com um parente no hospital, com um familiar no hospital e agradecer a Deus o cuidado de Deus é muito difícil. Ter um problema no carro e agradecer a Deus, Senhor, obrigado por esse mecânico aqui, cobrou 9.500, Senhor, para falar. Deixa eu te agradecer. É muito difícil, mas é se submeter à soberania de Deus. Não é olhar para Deus como se Ele não soubesse o que está fazendo. Agradecer é dizer, Senhor, eu estou submisso à sua vontade soberana sobre a minha vida. Estou submisso a tudo que o Senhor pode e faz por mim a todo tempo. Eu me coloco, eu me submeto à sua vontade.
Mas agradecer, além de olhar para o passado e para o presente, também é confiar na suficiência de Deus para o futuro. Agradecer é saber que Deus cuida de você agora e continuará cuidando de você em todos os momentos. O seu futuro só está garantido não é porque você estudou muito, não é porque você se formou, não é porque você fez várias pós-graduações, não é porque você ainda é jovem, tem muito pela frente, vai queimar todo esse gás que você ainda tem. O seu futuro só está garantido porque Deus cuida de você. E agradecer é falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e continuará cuidando. Eu sei que o Senhor continuará me guardando debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade. Eu sei que o Senhor continuará comigo no futuro. O meu futuro pertence ao Senhor. Essas petições são por meio de oração, súplica e ação de graças. Mas correndo para nós finalizarmos aqui, indo para o fim do nosso texto, o versículo 7, Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo está falando é justamente isso. Essa paz de Deus não é a paz com Deus. A paz com Deus é a paz que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. A paz com Deus é uma paz que é o contrário de guerra. O pecado dos nossos pais lá no Éden nos colocou em guerra com Deus. Nos colocou em separação com Deus. Então Cristo, por meio do seu sacrifício, agora se entrega em nosso lugar e nos reconcilia com Deus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 5, nós lemos aqui na nossa EBD, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, mas Paulo está dizendo assim aqui da paz de Deus. E esta paz é uma paz muito diferente do que nossa. Muitos pensam que a paz é aquela tranquilidade, né? Os passarinhos cantando assim, aquele somzinho de string assim, bem contínuo no fundo. Não é essa paz que Paulo está falando aqui. A paz que Paulo está falando aqui é uma que excede todo o entendimento. É uma que é difícil de compreender. É paz no meio das dificuldades. Como Paulo está falando que Deus vai dar paz a homens que serão, alguns anos depois, queimados na rua. Serão levantados, cobertos de piche, pendurados nos postes para iluminar as ruas por Nero. Homens que serão mortos no Coliseu por leões. Como ele está dizendo a essas pessoas que eles terão paz? Como? Paulo justifica isso dizendo que é uma paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, esta paz não é aquela paz conquistada quando você se aposenta, compra um sítio e vai plantar lá no sítio e morar lá. Não é essa paz. A paz é no meio das provações, dificuldades, lutas. Esta paz é aquela paz que Deus coloca em seu coração para sobreviver ao dia mau, para sobreviver ao dia dos problemas. Quando as coisas ruins acontecem, quando a enfermidade bate a porta da sua casa, quando o salário já não está mais dando conta de tudo, quando os filhos já não têm mais aquela saúde que você queria que eles tivessem, quando os filhos já não obedecem mais como obedeciam quando eram crianças, quando o casamento já não é mais aquele mundo maravilhoso. Esta paz é uma paz para enfrentar os desafios de todo cristão. Esta paz excede o entendimento, porque talvez olhem para você e falem: como é que você consegue passar por isso tudo? Como é que você consegue? Não é possível. Não consigo entender isso. Não consigo compreender como com toda essa dificuldade você consegue estar com a sua vida. Existe uma mulher chamada Elizabeth Elliot, que escreveu alguns livros. Enterrou alguns maridos, foi viúva de alguns maridos. E ela fala como é importante, no meio desses momentos, a paz que excede tudo. Não é viver uma vida de desesperança. Uma vida de que as coisas ruins acontecem e você não sabe mais o que fazer. A paz que vem de Deus e que excede o entendimento é a paz que nos faz confiar no Senhor. Paulo está falando que o resultado de não andar ansioso e de orar ao Senhor, entregando diante dele as nossas petições, com súplicas, agradecendo em todo o tempo, é que
gradualmente a paz que excede o entendimento habitará no nosso coração. E veja o que ele diz sobre essa paz: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Este guardará aqui é justamente uma palavra militarizada mesmo. É a figura de um guarda que fica ali na porta do seu coração e da sua mente, guardando para que as preocupações e angústias do dia a dia não tirem você do eixo, não tirem você de Cristo Jesus, não tirem você da linha, mas que façam com que você confie em Deus. A paz que excede todo entendimento é a paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Enquanto pessoas recebem notícias e se desesperam, pessoas recebem notícias e não conseguem saber mais o que vão fazer na vida delas, começam a ser destruídas, nós vamos entender o que está escrito lá nos Salmos: que aquele que confia no Senhor não teme más notícias. O seu coração está firme e confiante em Deus. Já aconteceu isso com você? Receber uma notícia que o seu mundo desabou? Receber uma notícia que acabou com você? Você não sabia o que você ia fazer dali para frente. Eu tenho um testemunho particular que alguns já conhecem, de quando eu fui dispensado da empresa que eu trabalhava, uma indústria que trabalhava com retífica de rolamentos. Eu gostava muito de trabalhar. Nossa, mas eu amava trabalhar. Eu cuidava de uma linha de canal de produção, tinha umas máquinas, umas 7 máquinas, eu não via a hora de chegar, limpar as máquinas, né? Quem trabalhou aqui com máquina sabe. Limpar, e você vai lá, você faz o setup, você prepara, você ajusta, quando as máquinas estão funcionando, aquela coisa linda assim. Eu estava andando muito bem lá, estava indo bem, estava gostando, os horários eu estava no horário da noite e eu estava prestes a ser promovido, porque eu estava fazendo uma função, como em muitas empresas acontece, você faz uma função que não é sua e tal, fica esperando ali o chefe da empresa ter dinheiro para melhorar o seu salário. E chegou um dia que eu cheguei à noite lá, e o meu gerente, meu coordenador estava lá. E ele não fica até o horário que eu chegava à noite e me chamou e falou: vem aqui, vamos conversar. Eu falei: olha, graças a Deus, vai vir a minha promoção. Ele vai falar agora, falou: você está fazendo um bom trabalho. Eu já estava, na minha mente, eu já estava ensaiando o discurso, né? Falei: não, estou aqui para trabalhar, para ajudar, no que for preciso, pode contar comigo e tal. E aí meu coordenador me chamou e me demitiu. Nós estamos dispensando você. E como era algo muito difícil de acontecer, eu pensei até que era uma brincadeira. Fiz uma brincadeira ali, e ele riu, e depois voltou e falou: não, é sério. São notícias que nos tiram do chão. O chão abre assim, você não sabe. Eu não tinha plano de sair. Não tinha plano de ir. E eu cheguei em casa preocupado quando a minha esposa estava saindo com o carro assim, quando ela me viu chegando. Porque a esposa assim, né? Espera o marido trabalhar e vai passear, né? Minha esposa estava saindo, voltou para casa, olhou para mim, aí já soube na hora. Tipo, eu fiquei mal durante vários dias. E aí eu fiquei preocupado com isso, né? E foi nesse período que eu comecei a compreender sobre a vontade de Deus na nossa vida. Porque logo em seguida eu engatei um outro trabalho numa empresa muito boa, multinacional, com um horário comercial. E aí com o horário comercial eu pude dar início ao seminário. Então eu estou 4 anos no seminário e só estou no seminário porque eu tive lá no início uma empresa com um horário que eu poderia fazer o seminário. Na empresa que eu fui demitido, que eu fiquei muito triste, eu não poderia fazer o seminário. Não teria um horário na empresa lá que eu conseguiria cursar o seminário e ainda trabalhar. Nós não entendemos, irmãos, o trabalhar de Deus. A paz de Deus tem que cuidar do nosso coração para que essas notícias não entrem em nossa mente e nosso coração e nos desesperem e nos deixem preocupados, angustiados. Mas no finalzinho ele diz que a nossa mente e o nosso coração é guardado em quem? Em Cristo. O nosso coração e a nossa mente é guardada em Cristo Jesus. O próprio Cristo disse no Sermão do Monte que muito da nossa ansiedade parte de falta de fé. E nós temos que tomar cuidado porque nós precisamos ter fé em Cristo Jesus a ponto de entregar a nossa vida, a ponto de entregar os nossos bens. Cristo disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, e aquele que perder a sua vida, esse vai ganhar. Quando Jesus fala isso, é porque ele tinha chamado um monte de gente, a pessoa fala: não, é porque depois eu vou, Jesus, mas é que eu tenho que enterrar os meus pais. Não, é porque deixa eu me casar primeiro e ter filhos.
não, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu ir no casamento do meu amor. E Jesus falou assim, estão olhando a tua própria vida. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser continuar me servindo, tem que perder a sua vida. Entregar a nossa vida em Cristo Jesus, entregar a nossa alma para Cristo Jesus. Você trocaria todos os seus bens pela sua salvação? Você trocaria a sua família pela sua salvação? Você trocaria tudo que você tem, que você gosta, o seu emprego, as suas máquinas, a sua profissão, você entregaria isso por Cristo Jesus? Quando nós estamos firmes em Cristo Jesus, todas essas coisas são secundárias. Por isso Ele nos ensinou a priorizar o reino dos céus. Por isso nós temos que dar exclusividade ao nosso Deus, à nossa salvação. Entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Nós só temos a paz de Deus, nós só podemos não andar ansiosos se nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, como o Salvador da nossa alma, como aquele que cuida de nós, aquele que nos preservará até o grande dia. Meus irmãos, que Deus nos ajude a compreender a sua vontade. Que Deus nos ajude a passar por situações difíceis e que nos braços de Deus seja realmente o nosso descanso. Que no cuidado de Deus seja realmente o nosso descanso. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é o Deus que nos ajuda em todos os momentos. Senhor, que o Senhor dê a nós a habilidade de perceber, ó Pai, o Teu cuidado. Que o Senhor nos ensine a obedecer esta palavra e não andar ansiosos. Quantas das vezes nos pegamos preocupados com o amanhã, preocupados com aquilo que nós precisamos, com aquilo que queremos, quando tudo isso pode ser resumido, pode ser vivido, porque está em Cristo Jesus. Pai, nos ajude a enxergar essas verdades, a nos contentar com a nossa salvação, a nos contentar com o seu cuidado, mesmo nos momentos difíceis. Nos ajude a alegrar nos momentos de provações, em nome de Jesus. Amém.